Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar processo de formação das palavras. Processos de formação das palavras. Processos de formação das palavras. Galera, o que é interessante, a gente não pode esquecer do seguinte. Lembra da aula anterior, quando eu falei das estruturas das palavras, quando a gente viu a parte básica da palavra, eu vou chamar de radical, dos afixos, das desinências. A gente aprendeu na aula anterior como essa palavra se estrutura, quais são as partes dessa palavra. Agora, a gente está caminhando para o processo de formação das palavras. Tá? A gente está se estendendo até a gente chegar nas classes gramaticais, onde a gente vai trabalhar as palavras de forma específica dentro de cada grupo, certo assim? Então, quando eu pensar processo de formação de palavras, é como essa palavra é formada e está dentro aí desse contexto da morfologia, certo assim? Estuda aí esse conjunto de classes gramaticais. Certo? Então vamos lá. Quando eu pensar em processo de formação das palavras, eu tenho que ter em mente uma coisa. Ela vai trabalhar o léxico. O léxico nada mais é do que o conjunto de palavras da sua língua, da língua em específico. No nosso caso aqui, a língua portuguesa. Certo? E esse léxico, esse processo, vai nos ajudar a entender não só o significado da palavra, qual o sentido, qual o seu propósito, mas também qual foi a intenção de ter usado ela dentro do ato comunicativo. Certo? Dentro do ato comunicativo. Ou seja, um propósito de comunicação. Certo? Entre os elementos aí, entre esse emissor e esse receptor, certo? E o ato comunicativo eu tenho diversos exemplos. Eu tenho um anúncio publicitário, eu tenho uma notícia, então são diversos aí, tá? Então, o propósito é esse, beleza? Partindo desse processo, eu tenho três palavrinhas que eu tenho que ter o conceito em mente bem claro. Eu tenho as palavras primitivas, as palavras derivadas e as palavras compostas. Galera, pensar no que é primitivo. O que seria uma palavra primitiva? Primitiva vem de primeiro, ou seja, aquele objeto, aquela coisa não tem um nome, passa a ter um nome. Palavra primitiva. Ela é o nome original. É o primeiro nome. Certo assim? Palavra derivada. Seria, ou seja, a partir de outra já existente. A partir de uma palavra primitiva. Certo assim? E eu tenho as palavras que eu vou chamar de palavras compostas. As palavras compostas são onde eu vou fazer uma junção. Uma união entre palavras diferentes, entre núcleos diferentes, bases diferentes, radicais diferentes. Certo assim? Então, por exemplo, eu tenho enquanto palavra primitiva pedra. Certo? Palavra primitiva. Pedreiro já seria uma derivação da palavra pedra. Palavra composta. 2 ou mais núcleos para formar uma nova palavra. Por exemplo, a palavra aguardente. Eu tenho água mais ardente. Eu tenho duas palavras, dois radicais que surgiram aí para formar uma outra palavra com outro significado. Beleza? Passando adiante, o que eu tenho que ter em mente? Depois de compreendido tudo isso aqui, eu tenho que ter em mente algumas questões. O processo de formação dessas palavras, ela passa por um processo básico. Existe um processo básico de formação, tá? Que são as
é o processo de derivação e o processo de composição. Tá? Processo de derivação e processo de composição. Vamos começar a entender aqui, vamos começar pelo processo de derivação. Eu vou chamar de derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação imprópria, derivação regressiva. Eu tenho a derivação prefixal, ou seja, enquanto prefixo que aprendemos lá na aula anterior, tá? O prefixo, o que vem antes do radical, sufixal, porque tem esse afixo que vem após o radical, prefixal e sufixal, eu não tenho os dois termos, parasintética, imprópria e regressiva. Já aqui na composição, eu vou ter aqui dois processos, tá? Um chama-se justa posição, tá? E o outro é processo de deixa eu botar um pouco aqui mais embaixo, tá? Aglutinação. Certo? Então, ó, isso aqui, esse processo de formação dessas palavras, dentro da derivação e composição, é o processo básico. A gente vai citar outros aqui, tá? Mas esse é o processo básico. É isso aqui que eu tenho que ter em mente para a nossa prova, certo? E o que as bancas, de fato, costumam cobrar na prova é isso aqui, tá? A FGV, a CESP, costumam cobrar isso aqui. Tranquilo? Dando continuidade, a gente vai começar pelo processo de derivação, certo? Vou apagar isso aqui, vai ficar um pouco mais claro aqui pra gente. Galera, ó, quando você pensar no processo de derivação, tá? A parte da palavra do processo de prefixação ou prefixal, eu vou estar inserindo um prefixo numa base, num radical. Por exemplo, eu pego um radical, esse aqui, ó, a palavra feliz, certo? Eu tenho uma palavra aqui, feliz. Eu posso inserir aqui um prefixo, o prefixo in. Esse é o meu prefixo. Com esse prefixo somado a esse radical aqui, eu vou ter uma nova palavra, um novo significado. A palavra feliz, por exemplo. Surge aí uma nova palavra, um novo significado, mantendo aí, utilizando-se de duas estruturas, certo? Sempre tendo como base o radical, certo? Saindo desse processo, eu posso inserir dentro do mesmo radical, botar aqui o mesmo radical, eu posso inserir, eu posso somar a ele um sufixo. Por exemplo, mente, que vai me dar aí um outro significado. Feliz, vou botar aqui embaixo, tá? Felizmente. Perceba, ó, eu inseri um sufixo juntamente com o meu quê? Meu radical. E esse processo me dá uma nova palavra, certo? Hugo, é simples assim? Sim, é simples assim. É só se atentar a essa questão mesmo da estrutura. A gente tem que reconhecer tudo que a gente aprendeu na aula passada quanto à sua estrutura, tá? Para reconhecer o radical e o afixo e suas desinências. E quando a gente chega num processo de formação, tudo facilita, certo?
ainda o mesmo radical feliz. Agora, o processo é prefixal e sufixal. Processo de prefixação e sufixação. Eu tenho meu radical, só que agora eu tenho que inserir dois termos aqui. Eu vou inserir um prefixo e vou inserir um sufixo. Sendo assim, eu tenho aqui uma nova palavra. Infelizmente. Então perceba, ó, agora não mais apenas um dos termos que foi acrescido, apenas um dos afixos que foi acrescido. Agora são dois afixos, tá? O prefixo e o sufixo. Beleza? Agora, galera, tem uma pegadinha que vira e mexe, acontece nas provas, nas bancas, e muita gente lá na hora fica muito candidato, né? Fica um pouco nervoso, ou mesmo, até mesmo desatento, tá? Desatento. Porque, infelizmente, ainda há um erro em não se atentar a todo esse processo enquanto estrutura da palavra, enquanto termos morfológicos. As pessoas banalizam isso ainda, tá? Agora você, enquanto candidato inteligente, nunca você vai fazer isso aqui, tá? Desprezar. Então todo esse processo é muito importante para o entendimento. Sobretudo, lembrando que tudo isso aqui vai estar no texto e será retirado do texto, tá? Para um bom entendimento, para sua compreensão e sua interpretação textual. Então, uma outra palavrinha que cai muito, gera muita dúvida, é a parasintética. Vamos lá. Galera, vamos pegar aqui um outro radical. A palavra pobre. Certo? Pobre. Eu tenho aqui a palavra pobre. Aqui eu vou inserir também um prefixo e um sufixo. Por exemplo, em e ser. Eu vou ter aqui o meu radical, né? Assim, eu tenho aqui o meu radical, ó. Beleza. O meu radical pobre. Beleza. Juntando todos os termos aqui, eu vou ter a palavra empobrecer. Empobrecer, certo? Ou seja, surgiu aí uma nova palavra a partir desses dois afixos. Tranquilo? Tranquilo. Mas qual a diferença, Hugo, entre essa palavra empobrecer e a palavra infelizmente, que foi citada aqui no exemplo anterior? Vamos lá. A palavra infelizmente, eu vou ter que colocar aqui ao lado, ó. Infelizmente. Vou melhorar um pouquinho essa letrinha aqui, tá? Infelizmente. Percebam o seguinte, ó. Eu tenho aqui também um pré e um sufixo. Aqui eu tenho um pré e um sufixo. Só que, se eu retirar o prefixo do infelizmente, eu ainda tenho uma palavra felizmente. Se eu tirar o sufixo da palavra infelizmente, eu tenho a palavra ainda infeliz. Agora, empobrecer, ó. Se eu tiro o prefixo em, existe a palavra pobrecer? Não, não existe a palavra pobrecer. Se eu tirar o sufixo ser, existe a palavra empobre? Não, não existe. Então, esse aqui é o macete. Enquanto a derivação prefixal-sufixal, eu posso tirar esses termos, os dois termos, já a palavra no processo de parasintética, o processo parasintético da formação de palavras, eu não posso tirar nenhum dos termos, senão perde o sentido, perde o seu significado, enquanto nova palavra. Certo assim? Então, isso, galera, tem que estar em mente, bem claro, tá? Dando continuidade, eu tenho aqui, ó, o processo aí
de derivação imprópria. Galera, o que seria isso? Impróprio. Um macete enquanto classe gramatical, enquanto língua portuguesa. Na nossa língua, as classes gramaticais, que são 10, e são múltiplas aí, de uma variedade muito grande, por muitas vezes no texto, ela sai de uma determinada classe, por exemplo, um adjetivo, e passa a ser um substantivo. E vice-versa. Coisas do gênero podem acontecer. Um verbo, tá? Então vai mudando aí as classes, dependendo do contexto que está sendo inserido ali, o propósito do autor. Certo assim? Vai depender dessa ideia. Que intenção também, né, que o autor quer propor para o leitor. Então é interessante, inclusive, alguns dos autores utilizam isso como marca registrada dentro da sua composição textual. O que é bem interessante, é uma marca aí na sua produção de texto. Certo assim? Então, dando continuidade, por exemplo, se eu pego assim, a palavra bom. Se eu analisar a palavra bom de forma isolada, eu tenho aqui um adjetivo. Tá? E o adjetivo é a palavra que qualifica, que dá característica. Certo? Mas vamos inserir essa palavra em determinado contexto. O bom os bons morrem jovens. Desculpe o termo aqui um pouco fúnebre, né? Morrem. Mas me remeteu agora àquela, um dos versos de uma música do Legião Urbana, tá? Do Renato Russo. Os bons morrem jovens. Galera, perceba que bons aqui sai dessa característica de adjetivo e passa a ser agora o nome. Então aqui é um adjetivo substantivo. Certo? Então, galera, ó, perceba que a gente passa aí, tá? De ter um adjetivo, ele passa a exercer nesse contexto aqui a função do substantivo. Ele passa a ser um nome, tá? Os bons morrem jovens, tá? Os bons têm suas recompensas. Pronto, outro exemplo. Então perceba que esse bons aqui, ele muda o seu papel, a sua função, de forma temporária. Então chama de adjetivo substantivado. E essa derivação é a derivação que a gente chama de imprópria. Por quê? Na sua propriedade, a palavra bom é um adjetivo e não um substantivo. Certo? Isso acontece muito, tá? Dentro da língua portuguesa, dentro dos textos que são apresentados lá pelas bancas. Gera muita confusão entre os candidatos. Então é preciso realmente que vocês se atentem a isso. Certo assim? Dando continuidade, para finalizar aqui o processo de derivação, existe a derivação regressiva. Tá? Quando você pensar em derivação regressiva, associe uma coisa. Ó, é o verbo que vai regredir. Regredir para quê? Para um substantivo. O substantivo, tá? Que nos passa a ideia de ação. Ideia de ação. O verbo sempre vai estar na onde? No infinitivo. Ou, eu não lembro aí como é esse verbo no infinitivo. Vamos lá. As seguintes terminações, ó. AR, ER e R. O verbo no infinitivo, ele vai ser substituído, esse AR, esse R, esse R, por A, E e U. Tá? Ele pode ser substituído
por essas vogais aqui. Tá certo assim? Exemplo. Eu tenho o verbo empatar. Empatar. Verbo aqui. Eu vou transformar esse verbo para passar por um processo de maneira regressiva. Empate. Perceba. Substituir o AR pelo E. Quando isso acontece, perceba que eu transformei um verbo para um substantivo. Tá? Esse processo de verbo para substantivo. E perceba que esse substantivo aqui, empate, dá a ideia de ação. Sempre assim. Então, é um outro recurso muito utilizado. Então, assim, ó, esses três casos aqui, a derivação parasintética, imprópria e regressiva, gera bastante dúvida e é preciso que vocês tenham bastante atenção. E serão os mais cobrados, tá? Dentro das bancas, lá nas provas. Certo assim? Então, saindo agora do processo de derivação, a gente entra aqui, vai passar a falar agora no processo de composição. Tá? Que existem dois, né? Justa posição e aglutinação. Pessoal, o que eu tenho que ter em mente? Ó, união de duas ou mais palavras. União de duas ou mais palavras. Aí vocês coloquem aqui, tá? Ponto importante. Sem alteração. Tá? Aglutinação. União de duas ou mais palavras, dois ou mais núcleos, dois ou mais radicais com alteração. Exemplo aqui, sem alteração. A palavra girassol. Com alteração, a palavra planalto. Aqui eu tenho gira mais sol. Perceba, houve perda de algum elemento, de alguma letra? Não. Girassol se mantém aqui, tá? Agora, planalto. Houve alguma perda? Sim, houve. Eu tenho aqui planalto. Plano mais alto. O elemento, né? A letrinha O se perde nesse processo. Então, perdeu uma letra, perdeu um elemento aí na palavra, eu vou ter o quê? Uma aglutinação, tá? Justaposição e aglutinação. Toda vez que isso acontecer, tá? A gente tem o processo de composição. Por exemplo, outro exemplo aqui. Aglutinação, aguardente. Água mais ardente. Então perceba, ardente. Eu tirei mais um Azinho aí, tá? Passando por um processo também de aglutinação. Então acontece muito. Então a gente tem que ficar atento dentro desse processo, certo? Mas, sobretudo, os que já foram citados lá atrás. E por fim, existem aí outros processos, tá? Vou colocar aqui, outros. Quais seriam esses outros processos? Eu tenho a onomatopeia, eu tenho a sigla, eu tenho o hibridismo, tá? São alguns outros exemplos. Onomatopeia. Toda vez que eu vou produzir uma palavra, uma nova palavra que surge a partir do som. Sons de tudo que imaginar, tá? Do trânsito, de objetos, dos animais, das coisas. Então, eu posso ter como exemplo aqui o tic-tac,
o tic-tac do relógio, né? O tum-tum do meu coração. Sigla. Toda vez que eu formar uma nova palavra, a partir das iniciais das palavras. ONU, Organização das Nações Unidas, certo? Eu tenho uma nova palavra que surge, uma nova palavra, só a partir das iniciais, tá? Dessas três palavras aqui citadas. Eu tenho um hibridismo, que aí eu vou estar juntando palavras de origens diferentes, de línguas diferentes, do grego, do latim, fazer essa brincadeira. Lembrando que existe muito essa influência, tá? Dentro da nossa língua. Então, por exemplo, eu tenho a palavra televisão. Visão vem do latim. Tele vem do grego, tá? Essas duas palavras formam aí uma nova palavra, televisão. Palavras de origens diferentes. Hugo, é interessante, é preciso mesmo que eu saiba as palavras de origem grega, de origem latina. Galera, por curiosidade, se aprofundando, se enriquecendo, sim, tá? Mas voltando no ponto. O que neste assunto é muito cobrado nas bancas, o que realmente cai? O processo de derivação e o processo de composição, tá? Da derivação, sempre se atentar a esse processo de parassintético, porque confunde muito com o processo de prefixação e sufixação. O processo de derivação imprópria, a gente se bate muito com isso, porque muitas vezes a gente acha que a palavra não tem esse movimento, tá? Ela é dinâmica, sim, então ela se movimenta. Muitas vezes a gente acha que ela é estática e não acontece. E tem um processo de derivação regressiva, onde eu vou transformar esse verbo em um substantivo. Lembrando, o substantivo sempre nos dá a ideia de ação. Então, galera, ó, a partir dessas duas aulas, onde nós vimos a estrutura na aula anterior da palavra e agora o processo, né, de como ela se forma, todo esse processo, então, agora, a partir de agora, a gente vai entrar em cada classe gramatical, tá? É um conjunto aí de palavras que tem o mesmo propósito, tá? Então, a partir da nossa próxima aula, já começa a ver cada classe gramatical de maneira independente. Suas funções, suas características e seus significados, certo? Então, galera, por hoje é só. Um forte abraço e bons estudos, beleza? Tchau, tchau!